o principal alvo do inimigo. Como base bíblica, nós vamos ler 1 a João, capítulo de número 2, os versículos 15 e 16, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Uma palavra extremamente forte. Haja vista, nós vivemos nesse mundo. Mas como então não amar o mundo? Entendemos logo que nós estamos aqui de passagem, e nós sabemos que a nossa carne, à luz da Bíblia, voltará ao pó, porque do pó ela vem, ao pó ela volta. E a nossa alma, ela é eterna, e nós precisamos tomar uma posição perante Deus, sabendo então que passaremos a eternidade, ou com Jesus, ou então afastado da presença de Deus, e aí então o inferno. E tudo que nós precisamos entender, aleluia, que o principal alvo do inimigo é nos atrair, aleluia, através da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Eu posso até melhorar a frase: da cobiça da carne, da cobiça dos olhos e da soberba da vida. E nós vamos olhar, vamos perceber que as armas do inimigo começaram lá no Éden com Adão e Eva e são as mesmas, e elas são usadas até hoje. Foram usadas com Jesus, e nós vamos ver aqui nos seus pormenores, e são usadas até hoje em cada indivíduo. O próprio inimigo tem como seu alvo principal, o próprio inimigo, aleluia, a cobiça da carne, dos olhos e a soberba da vida. Para cada ser humano, o diabo lhes oferece algum desejo na carne, algum desejo através dos olhos e alguma soberba da vida. E a humanidade, ela vem sucumbindo no passar dos dias, dos séculos e dos anos, com a mesma arma que o inimigo usa. Se formos observar no livro de Gênesis, capítulo 3, lá no seu princípio, no versículo 6, a Bíblia diz assim: vendo a mulher aquela árvore boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E também a seu marido deu, que estava com ela, e ele comeu. Veja que o versículo começa a dizer que ela viu aquele fruto. Ela viu com os seus olhos. Não sei se tinha aroma, mas ela desejou saborear através do anseio da carne. E a Bíblia diz que o diabo falou para ela que aquele fruto iria fazer com que ela conhecesse os segredos, a soberba da vida. O diabo usou a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida para derrubar o primeiro homem. Aleluia! A árvore era boa para comer, soberba da carne, a cobiça da carne. E ela olhou e disse: isso aqui dá para comer, deve ser delicioso. E segundo lugar, a concupiscência dos olhos era agradável aos olhos, desejável.
E em terceiro lugar, aquela árvore podia lhe dar entendimento. E foi ali que ela caiu. Não só ela, mas como ela conseguiu conquistar o seu esposo, o Adão, para que comesse também. E nós sabemos a história lá do seu primórdio, que eles foram expulsos do paraíso porque desobedeceram a Deus. Desobedeceram a Deus aonde? Na cobiça da carne, na cobiça dos olhos e na soberba da vida. Glória a Deus. E nós vamos ver aqui também, nessa oportunidade, a tentação de Jesus em Mateus, no capítulo 4, dos versículos 6 ao 10. O ataque do inimigo com Jesus. E vamos ler precisamente o versículo de número 3, que diz assim, do capítulo 4 de Mateus: o tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O Satanás estava tentando Jesus em sua carne, porque Jesus não comia há 40 dias e 40 noites. Jesus estava com fome e o inimigo, sabendo do desejo da carne, aleluia, logo lhes oferece, num primeiro momento, um alimento, aleluia. Glória a Deus, que Jesus diz no versículo 4, está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, então, naquele primeiro momento, ao ser tentado de uma maneira mais específica, porque Jesus foi tentado os 40 dias e os 40 noites que passou em jejum no deserto. Mas aqui eu creio que fora o próprio diabo que se personificou diante de Jesus, lhes fazendo as 3 ofertas principais. Uma é na carne, outra é nos olhos e outra na soberba. E ele testou Jesus. Primeiro porque ele sabia que Jesus estava com fome. Oh, aleluia! E num segundo momento, ao entender que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Jesus falou, está escrito. E ali Jesus venceu o primeiro embate, podemos assim dizer, a primeira investida do diabo naquela tentação final da provação ali no deserto do nosso amado Jesus Cristo. E numa segunda oportunidade, precisamente no versículo 6 de 4 de Mateus, o diabo diz assim para o Senhor Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te tomarão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Aleluia. Mostrou a Jesus, através dos olhos, aleluia, a altura e que os anjos poderiam socorrer ao Senhor, fazendo com que Jesus viesse imaginar que então, quando ele se jogasse, daria ordem aos seus anjos, e os seus anjos o socorreriam naquela situação. Mostrou a altura, mostrou o desafio e tentou Jesus usando a própria palavra de Deus, no que naquela segunda oportunidade Jesus também lhes responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele fora tentado, Jesus, pelo próprio inimigo, na carne e nos olhos. Precisamente no versículo de número 9, a terceira investida, derradeira então para aquele momento, o inimigo diz assim: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O diabo estava lhes oferecendo ali poder, o diabo estava lhes oferecendo ali status,
estava lhes oferecendo ali posição. Tudo que Jesus precisaria fazer era adorar ao inimigo das nossas vidas, adorar ao diabo. Então o diabo estava lhes oferecendo a soberba da vida, que é poder. Então, numa terceira oportunidade, Jesus responde como a própria Escritura fala: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Aleluia! Você pensa talvez que seja fácil ser tentado? Eu concordo com você, não é fácil, porque o diabo derrubou o homem lá no início, fazendo com que o homem fosse expulso do jardim. E o diabo tenta Jesus, aleluia, com as mesmas armas, através da carne, dos olhos e da soberba. Jesus venceu para a glória excelsa do seu nome, aleluia. Vai até a cruz, é crucificado, verte a última gota de sangue, aleluia. E diz a Bíblia que ele foi ao inferno e tomou do diabo a chave da morte e do inferno. Jesus triunfou porque venceu a carne, triunfou porque venceu a cobiça dos olhos, triunfou porque não quis poder nenhum terreno, triunfou e todo o poder foi-lhe dado nos céus e na terra e em todo o universo, porque só o Senhor é Deus e só Ele deve ser adorado. Glória seja dado o nome do Senhor. E o que eu venho te dizer aqui nessa oportunidade, que a estratégia do inimigo ainda é a mesma. E nós podemos aqui falar sobre carne. Glória seja dado ao nome do Senhor. Como diz aqui no texto bíblico de 1 João capítulo 2, verso 16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne. E o que eu posso te dizer isso aqui? Posso te dizer que o diabo oferece carne. Se estou falando para um irmão, um cristão, ou talvez não cristão, seja quem for, o diabo oferece carne, oferece o sexo oposto, ou talvez o mesmo sexo, do jeito que as coisas estão aí, e o ser humano vai sucumbindo através da carne. Quantos homens de Deus que nós conhecemos, somos sabedores, que caíram por causa da carne, sendo casados, adulteraram, jogaram fora os seus ministérios, perderam a unção, perderam a graça, porque tentados na carne, acabaram caindo. E eu venho ratificar novamente para você que nos ouve: tome cuidado com as ofertas do diabo. Ele oferece carne, sim. Ele oferece sexo, sim. E esta palavra sexo tem derrubado muita gente. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque a estratégia dele é a mesma. Aleluia! A cobiça da carne. Glória seja dado o nome do Senhor. Se você olhar a sociedade, no modo geral, em todo mundo, você vai perceber que a degradação moral por causa do sexo está à revelia. Aleluia! E o diabo tem usado a mesma arma, tanto para cristão como para não cristão, para principalmente afastar o homem, o ser humano, da presença de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 16, ainda, a concupiscência dos olhos, a cobiça, o desejo dos olhos. E aqui nós podemos colocar então o dinheiro. Quantos tem por aí que desejam carros novos, que desejam roupas novas,
que desejam casas novas, que desejam fortunas. Se você olhar as lotéricas, sempre que acumulam um grande prêmio, as lotéricas estão ali cheias, superlotadas. Milhares e milhares de pessoas jogam a sua esperança naquele famigerado jogo que dá o seu valor total a apenas uma, quanto muita, para 2 pessoas, e ainda assim de caráter duvidoso. Aleluia. Mas se você falar em dinheiro, se você falar em campanhas para a prosperidade financeira, as nossas próprias igrejas cristãs estão lotadas por causa da cobiça do dinheiro. E o inimigo das nossas almas ainda hoje usa a concupiscência dos olhos para derrubar cristãos e não cristãos, afastando-os da presença de Deus. E ainda temos no versículo 16 do capítulo 2 de 1 João, a soberba da vida. Aleluia. Quando olhamos aqui a soberba da vida, nós podemos ver que muitos têm o anseio, o desejo por poder. Aleluia. Desejo para serem políticos, desejo para estar no poder, até mesmo de igrejas, desejo para ser o líder, ser o mandatário. Os próprios dizem assim: ah, se fosse comigo, eu faria isso, eu faria aquilo, eu faria tal coisa, melhor ainda daquele que está agora. Aleluia. Isso é soberba da vida. Quantos têm caído porque desejam algo que não lhes compete, que nunca chegará às suas mãos. Aleluia. Mas o inimigo tem lhes oferecido o desejo de possuir poder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quantos têm sucumbido na soberba da vida? Aleluia. Alguém que deseja mandar nos outros, alguém que está no poder e não sabe ser o suficientemente humilde para efetuar aquilo que Deus lhes agraciou, caindo então no mesma soberba da vida. Meu querido irmão, o diabo está aí oferecendo sexo, dinheiro e poder. Quem se dobrar aos seus encantos pode até mesmo não receber sexo, dinheiro e poder, mas certamente cairá em pecado. Aleluia. E eu venho te dizer que o principal alvo do inimigo é te oferecer sexo, dinheiro e poder. Quantos casamentos separados por causa da carne, do sexo. Aleluia. Quantas famílias destruídas por causa do dinheiro. Aleluia. Quantos filhos que após a morte de um pai milionário não se degladeiam para ficar com a sua fortuna. Aleluia. Por dinheiro. Quantos não estão aí gastando verdadeiros valores para uma candidatura à vereança, frustrando-se, aleluia, por desejo de poder, até mesmo por cargos em prefeituras ou cargos governamentais, enfim. Se ele usou as armas com Adão e Eva e eles caíram, trazendo um prejuízo extraordinário à humanidade, se ele investiu as mesmas armas contra Jesus, o que resta para nós, querido irmão? Preste atenção, cuidado, honre a sua esposa, honre o seu marido, pare com essa ganância desenfreada. Dinheiro, 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 isso não é a solução é Jesus. E a verdadeira prosperidade é quando nós somos autossuficientes com aquilo que nós ganhamos. Aleluia. Cuidado com aquilo que estão te oferecendo, cuidado para não ser um poder efêmero, passageiro e que venha te trazer destruição. Receba essa palavra forte de alerta em o nome de Jesus. Amém e amém.